Muito bem, eu sou o pastor Alexandre Neiva, sou pastor da Segunda Igreja Batista aqui em Pouso Alegre, e essas são as nossas aulas de férias durante o mês de janeiro. Nós não temos escola bíblica presencial e eu deixo gravadas aqui algumas aulas resumidas para aqueles que querem continuar os seus estudos durante esse período. Vamos falar sobre mordomia cristã. Para nós, batistas, é bem tranquilo, a gente sempre fala bastante desse assunto, mas é importante a gente conceituar ele. Vamos ler um texto, que é o texto de Mateus 25:14, que é a parábola dos talentos. Eu não vou ler inteiro, vou ler apenas o enunciado aqui da parábola. É, e também será que Jesus está falando aqui sobre o reino de Deus, sobre a questão do relacionamento de Deus com a humanidade. E também será como um homem que, ao sair de viagem, né, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos. Aqui a palavra talento para a gente é meio confusa, mas entende aqui por dinheiro, tá? O talento equivalia aí a 35 quilos, né? Também no restante do capítulo vai se repetir isso daí, tá bom? Então, a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, né? A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou esse dinheiro, né? E ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Né? Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Tá? Vamos lá. O que é mordomia cristã? A melhor definição de mordomia cristã é a administração correta e completa, né, de tudo o que Deus nos concedeu. Deus não nos concedeu apenas dinheiro, Deus nos concedeu uma série de coisas, e a administração correta e completa de tudo isso a gente chama de mordomia cristã. Tá? Então, o cristão ele é um mordomo que cuida daquilo que não é seu. Beleza? Esse é o conceito básico aí, né? Então, vamos pensar que Deus ele é dono de todas as coisas, né? Salmo 24, versículo 1 vai dizer: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e todos os que nele habitam. Então, desse versículo a gente tira 2 afirmações. A primeira é que o universo pertence a Deus. Tudo que a gente conhece, inclusive aquilo que a gente não conhece, pertence a Deus. Nós usamos porque Ele nos permite usar. Né? Muitas vezes nós dizemos assim: eu tenho. Não, você não tem. O que você tem é uma permissão da parte de Deus para você usar, para você se beneficiar daquilo que, na verdade, de fato, pertence a Deus. Podemos tirar uma segunda afirmação, é que todo o ser humano pertence a Deus, na sua totalidade. Tá? Então, todos aqueles que são nascidos, aqueles que vêm a esse mundo, pertencem a Deus. Então, Deus ele é soberano sobre a vida de todo e qualquer ser humano. Nós não somos independentes, pelo contrário, nós somos totalmente dependentes daquele que nos criou. Né? Então, Deus é soberano sobre o universo e sobre os seres humanos. Tá? A gente tem também uma coisa importante quando a gente fala de mordomia, que é a gente entender a nossa responsabilidade enquanto seres humanos. Tá? Mateus 25, versículo 19, vai dizer o seguinte: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Não é que Deus deixa a gente vivendo da forma como a gente entende que é certa e está tudo bem, porque Ele deixou a gente viver aqui, não. Deus ele exige de nós um determinado comportamento.
E o comportamento correto é mordomia, né? O comportamento incorreto é negligência, é desacordo com Deus, uma série de coisas, tá bem? Então vamos lá. Para a gente ter essa mordomia completa e correta, a gente precisa entender que ela se estende por vários âmbitos aí da nossa existência, né? O nosso corpo, a nossa mente, a nossa influência, o nosso tempo e os nossos bens materiais, né? Não dá para falar de tudo isso aí, mas a gente vai falar de alguns. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4,10, ele escreve o seguinte: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, cada um recebe algo para administrar e deve administrar da melhor maneira possível. Eu quero destacar aqui dois pontos: a questão da mordomia do corpo e a questão da mordomia do tempo. Tá bem? Então vamos lá. Filipenses 1,20 vai dizer o seguinte: Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. De um modo geral, nós não somos muito bons nessa coisa de teologia do corpo, né? A gente fala pouco disso, né? Mas a verdade é que nós existimos no corpo. Apesar de nós sermos, na minha visão, corpo, alma e espírito, o espírito e a alma, ela hoje existe dentro de um corpo, dentro desse pó da terra aqui, organizado em carne e sangue, que a gente vive. E é necessário que a gente cuide desse corpo. Ele precisa ser tratado, nutrido, cuidado, né? Isso é vontade de Deus. E quando a gente deixa de fazer isso, muita gente pensa que não, mas isso é pecado. Quando você não se importa com a tua saúde, quando você não se importa com o teu bem-estar, quando você não se importa em ter uma qualidade na tua forma de viver, na tua saúde, na tua vida como um todo, isso é pecado, porque você está deixando de cuidar dessa parte física que Deus te deu para que você cuide, tá bem? Então, mordomia do corpo. Isso envolve alimentação. Então, muita gente acha que pecado é só a gula, né? Não. Se você sabe que você está comendo algo que te faz mal, isso também é pecado, né? Se você sabe que um determinado hábito ele vai prejudicar você, isso também é pecado, tá bem? Vou falar agora da mordomia do tempo. Efésios 5, versículos 15 e 16. Portanto, sede prudentemente, vede prudentemente como andais, não como nécios, nécios aqui é louco, ignorante, né? Mas como sábios, remindo o tempo, né? Portanto, porquanto os dias são maus. Eu acostumei com a tradução na linguagem de hoje, a NVI, né? Nova Tradução Internacional, a versão internacional, e a gente acaba dando umas escorregadas aqui na leitura. Mas vamos lá. A gente está vivendo um momento, né, na história em que o ser humano fala muito que ele não tem tempo. Mas são as mesmas 24 horas. Mas eu não tenho tempo. Ah, mas agora eu tenho facilidade do celular, mas eu não tenho tempo. Mas agora eu tenho a facilidade de viajar de avião, mas eu não tenho tempo. A verdade é que o tempo ele não é necessariamente uma contagem de segundos, minutos, horas e dias. Não é isso. O tempo tem muito a ver com prioridade. Eu tenho uma frase que eu repito, não é minha, eu ouvi em algum lugar, eu fico repetindo isso. Para tudo que você gosta e valoriza, você acha tempo e dinheiro, né? Tudo que você gosta e valoriza, você acha tempo e dinheiro. Acredite. É assim no paganismo, é assim no cristianismo, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas. A internet, ela tem uma característica. O mesmo aplicativo que te aproxima de pessoas que estão distantes de você, te afasta de quem está perto. Então o problema não é o aplicativo, o problema é a forma como a gente lida com ele, né? Como a gente administra isso. É importante a gente ter esse cuidado. As redes sociais, elas ajudam muito a gente
a não perder contato com pessoas que a gente quase não fala, né? Então, os grupos familiares, uma família como a minha, que é muito espalhada pelo Brasil afora aí, os grupos familiares ajudam a gente a não perder o contato, a não deixar de saber o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, eles criam uma rotina, uma necessidade de observar aquilo que vai comer no seu tempo de outras coisas, né? O mesmo vai acontecer com atividades não essenciais. Tá? Então, o que é atividade essencial? Atividade essencial é aquela que você não pode deixar de fazer. Né? Então, vamos pensar na mordomia do corpo. Posso deixar de me alimentar? Não, então é essencial. Vamos pensar na questão da vida espiritual. Posso deixar de estudar, de buscar de Deus, de orar? Não, então isso é essencial. E o que não é essencial? Não é essencial tudo que você pode deixar para depois. E não vai te causar prejuízo. Se você deixou de fazer algo, deixou para depois, não te causou prejuízo nenhum, é porque não era essencial. Porque aquilo que é essencial não pode ser deixado para depois. Tá bom? O assunto é bem longo, tá? É bem vasto. Gosto de falar disso e a gente vai acabar falando disso nos próximos resumos aí com mais propriedade. Tá bem? Muito obrigado, tá? Acompanha aí com a gente, curte aí, se inscreve no canal, dá uma forcinha aí pra gente, para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Fica com Deus.